review, O que você acabou de ver, ou ouviu semana passada, não sei, ou ouviu um tempo atrás? Você estudou a estrutura da membrana plasmática. Esse é o pré-requisito. Quer fazer essa disciplina agora, permeabilidade e transporte? Você tem um pré-requisito. Qual é? Estrutura da membrana plasmática. Lembrou que ela é semipermeável? Lembrou da propriedade de permeabilidade seletiva? Então a gente pode começar a trabalhar a brincadeira aqui agora. Legal, galera? Então vamos nessa. Para falar de transporte, a gente vai definir os transportes em dois tipos. Não preciso colocar isso no papel agora, daqui a pouco a gente coloca. Só para que a gente tenha uma ideia interessante. Tem um tipo de transporte que ocorre espontaneamente e tem um tipo de transporte que ele é forçado, que a célula provoca. Tá? Então, o tipo de transporte que ocorre espontaneamente, de forma passiva, dica, a gente vai chamar de transporte passivo. E o tipo de transporte em que a célula tem que provocá-lo, ela necessita que ele ocorra, a gente vai chamar de transporte ativo. Legal? Nessa aula, então, só vamos estudar o transporte passivo. Vamos começar? Eu preciso de um nome, de um conceito muito importante. Você tem que imaginar que a célula tem uma série de substâncias lá dentro e uma série de substâncias do lado de fora. Essas substâncias, galera, elas estão em água. A água é a substância que tem maior quantidade no nosso organismo. Ou em qualquer célula, de qualquer ser vivo. Legal, então. Então pensa comigo. As substâncias estão se movimentando. Eu preciso que vocês tenham o conceito de difusão. Ó a palavra, difusão. Difusão vai ser o nome de dois tipos de transportes importantes que a gente vai ver hoje. Tá? Você já deve ter usado essa palavra, ou já viu alguém usando. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Difusão. Você já viu alguém falando, por exemplo, essa informação está bem difundida pela sociedade. Essa ideia está bem difundida. Difundida pela sociedade. Difusão significa espalhamento. Vamos pegar o nosso primeiro conceitinho de hoje, a mágica da edição. Vai aparecer aqui, difusão significa espalhamento. Beleza? Tá visualizando comigo? Eu vou tentar usar alguns exemplos práticos aqui na nossa aulinha para que a gente consiga trabalhar a difusão. Então, as moléculas, galera, elas tendem sempre a se espalhar. A difusão. Quer ver? Vou pedir ajuda aqui para os segredos de Vitória. Segredos de Vitória. Olha aqui, ajuda. Eu sempre gosto de usar algumas coisinhas na aula, que é o segredos de Vitória. Né? Você quer ver mais perto aqui, Segredos de Vitória, do Victoria's Secret. Esse aqui é o Love Spell. É magia do amor. É magia do amor. Tá, professor, o que isso tem a ver com a aula? Vou usar como exemplo de difusão. Isso aqui, né, é um aerossol. Um aerossolzinho. Então, eu vou jogar o poder do amor aqui na nossa aula. Você quer ver comigo? Você não vai conseguir ver as moléculas, mas você vai imaginar a ideia. Vou soltar aqui, Vem comigo, vem perto aqui, Realmente, o amor tem, excelente. Vocês estão percebendo quando eu jogo isso aqui, essas moléculas odoríferas, tem esse cheiro aqui, vocês não conseguem sentir, né? Não é uma aula 4D. Ainda. Legal? Inclusive, eu estou sentindo o gosto. Não é legal. Bom, vocês perceberam que quando eu uso isso aqui, as moléculas estão se espalhando. Essas moléculas se espalhando é um processo natural. Eu não solto o Victoria's Secret aqui e ele fica concentrado aqui, uma bolota de cheiro bom, de amor, do poder, sei lá. Não fica aqui. Ele se espalha. Esse espalhamento é um processo natural. Então percebam, galera, difusão é um processo de espalhamento natural. Você quer ver um exemplo interessante? Já passou por uma situação que você estava num show, e aí você estava num show mega lotado, você mal conseguia andar direito, e aí quando você está num show desse, né, você normalmente deve ter passado por uma situação que eu já passei, por exemplo, que é aquela situação que tem tanta gente perto de você, em que você caiu sem cair. Já aconteceu isso, galera. Você caiu sem cair, tipo, a galera começou a andar e você percebeu que você ficou numa situação em que, se não tivesse o resto da galera, você teria caído. Só que você não caiu porque você foi com a galera. Já rolou isso. E quando você está num show lotado assim, você procura os lugares mais vazios. As pessoas vão se espalhando. Difusão, então, é um processo natural. Tá? Você quer ver um exemplo aqui comigo? Vamos botar a figura. Apareceu a figura. Você vai visualizar comigo da seguinte maneira, Você está vendo que essa pitada de açúcar que eu estou colocando aí, em água, o açúcar é solúvel em água. Ele vai cair na água e vai se espalhar, Você está vendo aí, de forma dinâmica nos slides, né, passo a passo, que as moléculas estão se espalhando. Isso é a difusão, o espalhamento. Quer ver um videozinho, só para a gente colocar uma animação, uma coisa interessante? Produção, solta o videozinho. Vamos lá, pessoal.
Vocês estão vendo aí esse copinho d'água, esse bekerzinho de água aí. E agora vamos colocar um grãozinho de açúcar. Olha, as moléculas estão aí conectadas, né? Esse cubinho aí de moléculas de açúcar, um cristalzinho, jogou na água, o que vai acontecer? As moléculas de açúcar, elas são solúveis em água e elas tendem a se espalhar, que é a difusão. Vamos prestar atenção como que isso acontece aí, ó. Você está vendo que as bolinhas amarelas estão se espalhando, que nem o lance da Victoria's Secret lá que eu fiz, tá? E esse espalhamento ele é sempre natural, ó. Vai da área de maior concentração para a área de menor concentração. É uma tendência natural. Não preciso gastar energia para isso acontecer. Tá percebendo as moléculas amarelas se espalhando, se difundindo? Então, galera, isso que é difusão. Isso é difusão, beleza? Espalhamento natural das moléculas. Vamos voltar para a aula então, vamos nessa. Viu aí o espalhamento? Legal, né? Então pense comigo o seguinte, eu agora vou precisar que você pense na membrana plasmática. Pensou na membrana? Olha a membrana aqui com a gente. Pensa o seguinte, na aula de membrana, você viu que a membrana é o seguinte, galera, ela tem uma bicamada de fosfolipídios e proteínas aí no meio da membrana, ok. Lembre-se que esse fosfolipídio, ele tem uma cabecinha, e a cabecinha a gente definiu como sendo polar, interage com a água. Enquanto que a cauda dos fosfolipídios, o recheio da membrana, não interage com a água. Daí a gente chamou de apolar. Então você vai pensar o seguinte, que tipo de substâncias conseguiriam atravessar a membrana? Coisa óbvia desde o princípio, ó. Fosfolipídios são moléculas pequenas. Então pense comigo, para uma substância passar pela bicamada, ela tem que ser pequena. Você não vai imaginar uma bactéria atravessando a bicamada, uma proteína grandona. Não, não. Eu preciso que as moléculas sejam muito pequenas para que elas consigam atravessar a bicamada. Só que tem um detalhe interessante, ó. Não é só ser pequena. A molécula tem que ser pequena e tem que ter uma afinidade pelo recheio da membrana, pela parte apolar da membrana. Então, pensou comigo? Ó, define, ó. Moléculas apolares e pequenas conseguem passar. Sem problema isso aí, né? Tranquilo. Bom, se a molécula for polar, ela vai ter uma dificuldade de passar. Pode ser que ela passe se eu tiver uma pressão muito grande, mas ela vai ter uma dificuldade de passar. Exemplo principal, íons. Íons são polares por definição, né? Na+, Cl-, né? Ca2+, o cálcio, por exemplo. Tá? Então não atravessa livremente a membrana porque não consegue interagir com o meio dela, os íons. Professor, então se eu quiser que o íon passe através da membrana, eu vou precisar de uma porta. Eu vou precisar dar uma facilitada. Olha, facilitada. Olha que legal, hein? Deu uma dica, o nome de transporte. Perfeito. Então pensa comigo o seguinte, e a água? A água sempre vai passar. Sempre vai passar. E aí eu tenho certeza que você pensou agora, pô, mas a água é polar. Sim, mas ela é pequena e daqui a pouco a gente fala sobre ela. Guarda a água aí. Legal, galera? Então vamos pensar no transporte mais simples do mundo, que é o transporte em que as moléculas atravessam a membrana. As moléculas simplesmente passam, elas simplesmente se difundem. Olha o conceito, simplesmente se difundem, difusão simples. O que é a difusão simples, então? É a passagem a favor de um fluxo natural. A passagem passiva, sem gasto de energia. É algo que está acontecendo espontaneamente. Você quer ver o exemplo? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que está acontecendo? Ó? Se dentro da célula tiver mais concentrado de determinada substância e essa substância conseguir atravessar a membrana, o fluxo natural é de saída. É um fluxo natural de saída. E como a substância simplesmente passou, é uma difusão simples. Quer ver o contrário? Ó, o contrário. Se eu tiver um fluxo de moléculas muito maior, uma concentração muito maior, tá, de moléculas do lado de fora da célula, o fluxo natural é de entrada. Esse fluxo natural, a maioria dos livros chamam de gradiente de concentração. E aí, às vezes, as pessoas ficam com uma dúvida com relação a esse tipo de transporte, né? O que é esse tal de gradiente de concentração que o livro tanto fala, né? Então, a difusão simples é a passagem de uma molécula através da membrana a favor de um gradiente. É um cara num bote, sei lá, num barquinho, a favor da correnteza. Se ele estiver a favor da correnteza, ele não precisa remar. Beleza, galera? Desculpem. Então, agora eu vou criar um problema para vocês. E se a molécula for um pouquinho maior? E se ela não atravessa a membrana? Bom, na aula passada eu defini uma coisa muito interessante com vocês, que é algo que eu preciso agora.